mais sobre a Santa Ceia em si, mas não falte. Mas também nós vamos ter depois da Santa Ceia o quê? Quem sabe? Feijoada. Bem ruim, tá? Se só caldinho e feijão. Igual aquela última, quem teve na última? Tava ruim aquela, né? Ruim. Tava difícil achar o feijão de tanta carne, né? Então não falte, tá, queridos? Semana que vem, depois do culto, tem feijoada. Então convide seu vizinho, convide seu amigo, convide seu. Quem você quiser, mas você convide. Amém? Nós temos os convitinhos aqui, ó, depois do culto. Se você quer adquirir o convite, procure, tá? Ou se você quer comprar ou vender os convites, nos procure. Vai custar só 50 coroas. Só 50 coroas para você vir comer feijoada à vontade. Não é aquela coisinha de porçãozinha, não. À vontade. Bom? E os refrigerantes vão ser vendidos à parte. E eu tenho uma novidade para vocês: vão ter Guaraná à tarde. Guaraná à tarde. Tem aqui. Nós damos jeito em tudo. Vai ter Guaraná à tarde. Tá bom? Então não falte. Fica a sua família. Então venha participar do culto. E depois comer uma feijoada, um momento de comunhão com a gente. Tá? Quem já pegou o convite para vender foi o Andrés, o Johannes. Quem quiser pegar para vender também para outras pessoas, nos procure depois do culto. Amém? Culto que vem. E no sábado que vem, no dia 24, no próximo culto é 25, no 24, o Wilton e o Johannes, cadê o Johannes? Aqui. E o Ricardinho, cadê o Ricardinho? Aê, não, aí. Eles estão à frente aí e vão fazer um cinema para jovens e adolescentes. Tá? Com o Gabriel, o Vitor, tem mais alguns adolescentes jovens. Vão estar aqui com ele, mais os amigos deles, para você convidar a galera, todos os amigos. Vão estar aqui assistindo um filme, batendo um papo, conversando, comendo uma pipoca, tomando um guaraná, tá bom? Não sei se vai ter pizza depois, não sei ainda, se vai ver depois com a galera. Mas vai ser um momento de comunhão só dos adolescentes e jovens. Adolescentes e jovens, tá, querido? Viu, Jéssica? Porque a Jéssica tem 26, eu vou contar. E ela deixa ter 18. As pessoas enganam, as pessoas olham para elas têm 18 no ônibus, quando a gente vai pegar o ônibus, elas têm 18, tem 18, ela fica toda. É para menos de 18 e para mais de 12. Amém? De 12 a 18 aí, vai ter o cinema. Amém? Então vai ser um filme bacana, comunhão entre jovens, a partir das 5 horas do sábado que vem. Aqui na igreja tem um telão ali, vamos colocar o reto projetor. Cada 2 sábados no mês, um sábado sim, um sábado não, vai ter alguma atividade, se é cinema, futebol ali na praia, alguma coisa vai ter com os adolescentes e jovens. Amém? Então, você é o Gabriel, o Vitor, e depois vocês vão, procurem o Johannes, o Wilton ou o Ricardinho, dê teu nome, confirma, vê os amigos que você quer trazer, convide eles, tá? Primo, parente, todo mundo. Beleza? E quinta-feira nós temos um estudo, não falte. Amém? Quinta-feira, estudos. Qual outra vez, né? Chá de mulheres, quarta-feira, confirmo com a pastora para ela passar o endereço do lugar secreto. Só vai quem confirma. Amém? E é uma bênção o lugar secreto. Depois vocês não querem quem for, mas depois me fala, só uma bênção, beleza? Confirma a presença com ela depois, beleza, as mulheres? Amém? Quarta-feira, que horas ela vem? Às 10? 10 horas, mas você precisa confirmar antes com ela, tá bom? Eu acho que só esses os avisos. Beleza? Feijoada no próximo culto, Santa Ceia, cinema de jovens, estudos e chá de mulheres. Logo vai ter o churrasco dos homens. Amém? Amém. Então, beleza. Fique de pé, queridos, comigo. Você que pegou o seu envelope, vamos se junto também. Depois eu pego. Levante comigo. Vamos orar antes da gente ir na palavra. Amém? Senhor Deus, nós queremos colocar a nossa vida diante do Senhor.
Nós abrimos, Pai, a nossa mente, o nosso coração. Nós estamos receptivos, Senhor Deus, para aquilo que o Senhor vai derramar sobre as nossas vidas. Nos livra, nos protege de toda força maligna, Senhor Deus, que venha interferir na nossa comunhão com o Senhor, que venha atrapalhar a nossa vida com o Senhor. Coloca os teus anjos aqui, Senhor. Coloca os teus anjos ministradores, os teus anjos, Senhor Deus, ensinadores, cooperadores, Senhor Deus, protetores, que nos protejam, nos ajude, Senhor Deus. E a tua presença neste lugar. Entregamos a nossa oferta e o nosso dízimo, Senhor Deus, diante do Senhor. Que o Senhor possa abençoar cada um que está contribuindo, mas também que o Senhor possa contribuir, ajudar, Senhor Deus, a prosperar aquele que hoje não pôde. Que o Senhor prospere, Senhor Deus, no nome precioso de Jesus. Amém. Enquanto você vai entregando a sua oferta aí para cá, você pode se assentar. Lembrando, não esquece de curtir a palavra. Queridos, eu tinha programado com vocês a gente ia ministrar sobre batalha espiritual, sobre guerra. As crianças vão estar saindo também agora. Crianças. As crianças. Amém? Está saindo aí agora. Você que trouxe a tua Bíblia e era comigo, Efésios capítulo 6. Efésios 6. Eu quero que você abra realmente o seu coração para que vai ser ministrado aqui. Amém, queridos? Efésios 6, do versículo 10 ao 12. Efésios 6, do 10 ao 12. Todo mundo achou? Amém? Está difícil aí, Efésios? Se você, ele está próximo de Gênesis, quase pertinho de Apocalipse. Nesse mês você vai achar ele. Efésios 6, 10 ao 12. Se você não achou, acompanhe comigo então. No demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Amém? Queridos, eu queria falar um pouquinho sobre batalha, sobre luta espiritual. E eu vou estar falando um pouquinho mais semana que vem ou em outra semana, mas eu queria fazer assim uma breve exposição para que a gente possa entender o que é batalha espiritual, o que é isso, o que é guerra espiritual. E queridos, toda a nossa vida cristã, durante toda a nossa vida, até Jesus voltar, ou nós formos se encontrar com Ele, né? Nós vamos ter lutas, nós vamos ter batalhas contra o diabo, contra o inimigo das nossas almas. Sempre. Do primeiro dia que você decidiu ter uma vida com Deus, do primeiro dia que você decidiu andar com Deus, de você decidiu servir o Senhor, então você começou a ter uma luta contra o mundo das trevas. Existem dois times: o das trevas ou do bem. Quando você estava no das trevas, não
tinha luta, não tinha luta. Você não era alvo do inimigo. Quando você passa a aceitar Jesus e você vai para a luz, a parte dela, ela não fica contente. Então isso gera uma coisa chamada batalha espiritual. É uma guerra. Realmente é uma guerra entre um e outro. Para quem vê, quem ganha a sua vida. Amém? Isso é batalha espiritual. E muita gente vai acreditar, isso é besteira, isso é bobagem, eu posso chegar em ti aqui. O que você quiser, que o mundo espiritual é mais real do que nós aqui. O mundo espiritual, ele é mais real que esse mundo aqui. Na verdade, tudo acontece primeiro lá, no mundo espiritual, para que depois aconteça aqui. Tudo que acontece aqui é permissão de lá. Amém? Então, queridos, estamos lidando com dois mundos: o mundo espiritual e o mundo natural. E estamos lidando com duas coisas: a força do mal e a força do bem. Amém? Vocês entenderam mais ou menos? Então, quando você aceita Jesus, você vem para a luz, você vem para o bem, você vem para o amor. E eu já vou explicar um pouquinho mais com isso. E queridos, aquele qual você servia antes de servir Jesus, não vai ficar contente em te perder. Então eles vão lutar. Há uma luta entre céu e inferno. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas 1 Pedro, olha comigo em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro 5, versículo 8. Olha o conselho que o apóstolo Pedro fala para nós. 1 Pedro 5, 8. Ele fala o seguinte: meus irmãos, sede sóbrios e vigiai, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Olha a declaração que ele fala. O nosso adversário, primeiro, você, então, tem um adversário. Quem é esse adversário que ele fala? Quem? O diabo. E ele faz o quê? Ele está o quê? Ao nosso derredor. Ele não está ao nosso redor, ele está ao derredor. Entende? Vocês entendem a diferença de redor e a derredor? É um pouquinho mais afastado. E ele rugindo como leão a quem possa tragar. Ele procura um espaço, ele procura quem ele possa engolir, quem ele possa tragar, quem ele possa atrair para ele, para que ele possa vencer. Amém? Então nós entendemos que nós temos um inimigo. Você tem um inimigo. Por mais que Jesus é bom, é amor, mas ele também tem um inimigo que é o diabo. E nós somos inimigos do diabo também. Então nós temos que lutar contra ele. Contra o quê? Aquele texto que a gente leu primeiro. Contra as astutas ciladas dele. Porque, querido, ele não cansa. Ele sempre vai querer preparar cilada. Ele sempre vai dar aquele um jeitinho de te derrubar, de te puxar para ele novamente. Essa é uma luta constante. E essa luta que se chama batalha, guerra espiritual. É a luta de Satanás tentando te puxar para ele de novo. E Deus falando, ele é meu. Mas essa decisão, quem toma é você. Com as suas atitudes, com as suas afirmações. Então você que decide. É por isso que a gente fala assim, ele fala assim, ó, vigiai, sede sóbrios. Por quê? Porque Satanás procura uma brecha. Quando você dá legalidade, uma brecha para ele entrar na sua vida, quer dizer, um pecado, um erro, ele entra e traga você. É por isso que ele fala, olha, você tem que tomar cuidado, você tem que ser vigilante com tudo que você, porque Satanás ele está querendo te pegar, ele está querendo te tragar, ele está querendo buscar você. Por quê? Você já não pertence mais a ele, você pertence ao Senhor. Então, esse adversário, eu queria falar um pouquinho sobre ele rapidamente. Satanás, quem é Satanás? A palavra Satanás significa adversário.
Então, ele é o nosso adversário. Amém? Como em Deus, quando você fala de Deus, e fala alguns nomes de Deus, o nome de Deus simboliza também o caráter dele, o que ele é. Vou te dar um exemplo. Quando nós falamos que Deus é Jeová Rafa, Jeová Rafa é o nome dele. Quer dizer alguma coisa. Em hebraico, que é o Senhor que sara. Quando nós falamos que Deus é o Jeová Jireh, está dizendo no nome a característica dele, que é o Senhor da provisão. Então, gente, tudo quanto o nome que nós vamos colocar em Deus simboliza o caráter, a característica dele. Com o diabo é a mesma coisa. E a Bíblia dá uma lista de nome dele. E eu coloquei alguns aqui. Por exemplo, você vai ver a Bíblia chamar o diabo de Belial. Belial. O que significa Belial? Indigno. Sem dignidade. Então, pelo nome dele, você conhece o caráter dele. Sem dignidade. Ele não tem dignidade nenhuma. Maligno. A Bíblia chama ele de maligno. Maligno por quê? Porque ele faz o mal. A Bíblia chama ele de astuto. Por que de astuto? Ele é inteligente. E ele chama a Bíblia de enganador. A Bíblia fala que ele é um enganador. Por quê? Porque ele engana. Ele engana as pessoas. A Bíblia chama ele de ladrão, porque ele rouba. A Bíblia chama ele de acusador, porque ele que acusa. Desculpa. A Bíblia diz que ele é o difamador, porque ele difama. A Bíblia chama ele de mentiroso, porque ele mente. A Bíblia chama ele de destruidor, porque ele destrói. A Bíblia chama ele de homicida, porque ele mata. De sedutor, porque ele seduz. A Bíblia chama ele de tentador, porque ele que nos tenta. A Bíblia chama ele de Deus do século, porque ele reina sobre esse mundo. E eu vou te explicar depois isso. E vários outros nomes, Apolion, e o outro, Abaddon, tudo isso simboliza o que ele faz. Entende? Então eu só estou querendo assim dar um breve entendimento para você de quem é o nosso inimigo. Ele é um enganador, mentiroso, destruidor, ele vem difamar, ele vem seduzir, ele vem tentar. Tudo isso faz parte do caráter dele, porque são atitudes deles contra as pessoas. Mas a Bíblia também fala, em João 10:10, que a missão dele é tríplice. João 10:10, a Vanessa falou aqui. Satanás ele vem roubar, matar e destruir. Essa é a missão dele aqui: roubar, matar ou destruir. Agora deixa eu explicar um pouquinho, queridos. Quem é Satanás? Quem é o inimigo nosso? Quem é ele? Da onde que ele veio dele? Da onde que ele surgiu? E eu quero fazer uma pequena breve história para vocês. A Bíblia fala, queridos, que Lúcifer é o nome dele antes, que Lúcifer significa anjo de luz. Ele era um anjo de luz. A Bíblia fala que ele era um querubim ungido por Deus. A Bíblia fala que no céu não existia anjo mais belo do que ele. Isso eu falo antes da criação do homem. Antes de Gênesis 1, lá no começo, antes de Deus criar tudo, essa terra já existia o mundo espiritual. E lá nesse mundo espiritual existia um ser que Deus criou chamado Lúcifer, o anjo de luz. E junto com ele, esse Lúcifer, ele comandava alguns anjos. E eu vou falar para você depois de ordem. Mas ele comandava alguns anjos. E a Bíblia diz que ele, no seu coração, com toda a sua beleza, com toda a glória que Deus deu a ele,
com todo o poder que Deus deu a ele, ele colocou no seu coração inveja. E se você for comigo em Isaías, só para você ter um entendimento disso, só para não ficar em palavras, Isaías 14, versículo 11 ao 14, eu vou falar rapidamente para a gente não perder tempo muito com isso, mas só para você entender, em Isaías 14, do 11 ao 14, Isaías fala sobre ele, e fala o seguinte, do 11 ao 14, Isaías 14, 11 ao 14, já foi derrubada na cova a tua soberba, juntamente com os sons dos teus alaúdes, os gusanos debaixo de ti se estenderam, e os vermes te cobram. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações, dizia no seu coração, subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o que ele colocou no coração dele. Eu vou pegar o meu trono, que ele tinha um trono, ele reinava no céu. Eu vou pegar o meu trono e eu vou colocar no trono de Deus. Ele colocou no coração dele: eu sou melhor que Deus, eu posso como Deus. E muitas vezes a gente é assim, né? Soberbo, eu posso. E ele se rebeliou contra Deus. Ele se rebeliou. Ele falou: não, eu vou subir, eu vou colocar o meu trono e eu vou ser semelhante a Deus. Olha a soberba que ele falou. Você vê um pouco antes que ele fala: como caíste, ó estrela da manhã, você foi lançado por terra. E nós vemos que ele caiu, Deus tirou dele e ele caiu. Se você for em Daniel 5, para você entender um pouquinho mais, se você for em Daniel 5, Daniel 5, do 20 ao 21, fala sobre isso também. Daniel 5, 20 ao 21. Mas quando em seu coração se exaltou e o seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi tirado dentre os filhos do homem e o seu coração foi feito semelhante dos animais e a sua morada junto com jumentos selvagens, e fizeram comer erva como os bois pelo orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens e quem quer constitui sobre ele. Isaías fala um pouquinho, Daniel fala um pouquinho, Ezequiel fala um pouquinho. Eu vou abrir logo em Ezequiel, e tudo isso mostra como que ele caiu. Ele era um anjo de luz. A Bíblia diz ali, quando nós lemos Isaías, você viu, em seus alaúdes. Existe um estudo teológico que Satanás era o líder do louvor no céu, que eles tinham instrumentos no seu corpo. Ele era um anjo tão belo, era o anjo mais belo que Deus criou instrumentos nele, que quando ele se movia, criava música. Por isso que fala lá em Isaías: quando tu andaste ao som dos seus alaúdes, das suas flautas que ele tinha no corpo dele. Ele era um anjo criado por Deus para exaltar o Senhor. Mas ele colocou no coração dele: não, eu vou subir, eu vou ser igual a Deus. Porque todo mundo falava: olha que anjo mais belo, que anjo bonito, é o anjo mais belo do céu. E ele se exaltou no seu coração com a sua soberba. E Deus diz a Bíblia o quê? Que Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Então Deus, com isso, derrubou ele do céu. E ele veio parar na terra. E Jesus, tem uma parte em Jesus, Lucas 10, 18, que Jesus fala o seguinte para os discípulos dele: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Foi a época que quando Jesus diz, ele estava falando: eu vi quando Satanás se rebeliou e ele foi lançado do céu para a terra e ele caiu como um raio. E a Bíblia diz, querido, que juntamente com ele, 1/3 das estrelas do céu,
Muitas vezes a gente entende errado, porque tem pastor que prega que 1/3 dos anjos foi derrubado junto com Satanás, que eram os anjos que ele comandava. Não. A Bíblia diz que é 1/3 das estrelas do céu. Era uma classificação de anjos que Satanás tinha comando e que ele conseguiu convencer para se rebeliar contra Deus. E quando eles fizeram isso, tanto ele como seus anjos foram derrubados. E hoje você conhece o diabo, é ele, e você conhece os demônios, que são toda aquela classe de anjo que foi derrubada junto com ele. Amém? Em Ezequiel 28, não é o propósito da minha mensagem falar dele, mas eu preciso que você tenha esse entendimento de quem é ele e de onde ele veio. Amém? Ezequiel 28, a partir do 14. Não, do 13. Ezequiel 28, 13 em diante. Estavas no Éden, jardim de Deus, e te cobri de toda pedra preciosa: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jasper, safira, carbúnculo e esmeralda. E os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia que foste criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido. Eu te estabeleci. Estava no monte santo de Deus e andava sobre pedras afogueadas. Perfeito eram os seus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu coração de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanar no monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, em pedras afogueadas. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis que pus, para que te contemple, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplaram. E todos que te contemplam entre os povos estão espantados de ti, porque chegaste a um fim horrível e não jamais existirá. De novo Ezequiel falando sobre ele. De novo você fala que ele foi lançado sobre a terra por causa da sua soberba, da sua iniquidade. Então você tem que entender, Satanás ele não foi criado por Deus. Já Satanás, ele era um anjo de luz, que foi preparado para adorar a Deus. Era o mais belo, era o querubim ungido, era uma classe de anjo. Perfeito eram os seus caminhos, a Bíblia fala. Mas ele colocou uma soberba no coração. A Bíblia diz que ele se encheu, elevou o seu coração de soberba. Por causa do quê? Da sua formosura e do seu resplendor. Ele era tão belo que ele falou: não, eu sou tão belo, então eu vou ser igual a Deus. Então onde que ele caiu por terra. E a Bíblia diz que do meio dele saiu fogo que consumiu. E ele perdeu toda a beleza dele. Ele perdeu todo o resplendor dele. Ele perdeu toda a glória que Deus tinha dado para ele quando ele caiu por terra. Mas ele não perdeu uma coisa: o poder. Uma coisa ele ficou, que foi o poder. Amém? A Bíblia diz, queridos, em 2 Coríntios 11, 14, que Satanás tem poder contra as nossas vidas. Tem poder contra as pessoas. Tem poder. A Bíblia diz nesse texto que Satanás ele pode até se aparecer para nós em forma de anjo de luz.